Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trouxe um livro para apresentar para vocês. Sabe aquelas obras que ficam eternizadas? Então, é uma delas. Mas para apresentar essa obra para vocês, eu preciso voltar lá em um livro que eu já apresentei aqui no canal, da doutora Elisa Aparecida de Moraes e Chausa. Esse livro. Eu tenho que voltar lá na página 113, que diz o seguinte: Frankl e a psicologia de Allers. A natureza humana está concebida em Allers como um todo dinâmico. Também aluno e colaborador de Allers, Frankl mantém alguns pontos de contato com o mesmo. Acompanhou com grande interesse as disputas entre Adler e Allers e Schwartz. Trabalhou com Allers durante um ano e admirou muito sua seriedade científica. O esforço principal de Allers foi o de integrar a psicologia moderna com os dados de uma antropologia mais ampla de dimensões transcendentes. Portanto, opõe-se a toda concepção naturalista e positivista do homem. Opõe-se também ao naturalismo atomístico e estático da psicologia undiana. E, finalmente, é, sobretudo, inimigo das aberrações sexuais do freudismo. Titone e Fizotti também dizem isso. Allers considerou a dimensão fundamental humana, que em Frankl é a dimensão noética, isto é, do espírito humano. Essas palavras estão no livro da doutora Elisa. Eu não uso uma cronologia para mostrar para vocês uma sequência de livros, não. O que nós estamos fazendo aqui é trazer a quantidade de pensadores que vivem, vivenciam e trabalham em pesquisas e estudos dentro da logoterapia, vida e obra de Viktor Frankl. Mas também eu quero que vocês entendam como eu leio essas obras e como eu estudo essas obras. Cada citação que uma obra dessa dá, mencionando um pensador do qual Viktor Frankl bebeu como fonte de conhecimento, eu também quero ver, eu quero sentir a mesma experiência ou próxima da que Frankl teve ao ler a obra desses grandes pensadores. E aí, ao ler o livro da doutora Elisa, eu me deparei com Allers e criou em mim uma inquietação de conhecer e saber quem foi Allers, um professor de Viktor Frankl. Então eu achei uma raridade em um sebo aqui no Brasil. E essa é a obra. Psicologia do Caráter, Rudolf Allers. Tradução aqui no Brasil em 1958. As páginas desse livro são quase que pergaminhos. É maravilhoso você pegar mesmo uma tradução como essa, de um livro tão incrível quanto esse, e em uma tradução de 1958, da livraria Agir Editora do Rio de Janeiro, e poder folheá-la e ver como é e como foi montado esse livro. Um livro de costura e com a impressão que você percebe que foi com a máquina de escrever, longe da era da tecnologia de computadores e de internet. A construção dessa obra, ter com a gente um livro desse porte, é realmente um tesouro. E posso confessar a vocês que é um tesouro da minha biblioteca pessoal, do qual eu tenho muito orgulho de tê-lo no meu acervo. Vamos conhecer um pouquinho de quem é o autor dessa obra. Começando pela seguinte reflexão: o caráter na psicologia é o termo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. E esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta, sua índole, sua natureza e temperamento. Rudolf Allers, de 13 de janeiro de 1883, de Viena, 14 de dezembro de 1900,
1963. Foi quando ele nos deixou. Foi um psiquiatra austríaco, filósofo católico, e ele foi o único membro católico do primeiro grupo de fundadores da psicanálise, junto com Sigmund Freud. Então, ele é realmente um dos grandes pensadores. No entanto, posteriormente, Allers se opôs fortemente ao freudismo, sobretudo ao concluir que a psicanálise é um erro tanto quanto o determinismo, o materialismo, o hedonismo, o relativismo, o solipsismo inframoral e impersonalista. Olha só como ele era um grande crítico à psicanálise. Rudolf Allers, psiquiatra e filósofo católico, nasceu em Viena em 1883. Seu pai era físico, mas tinha interesse na área de humanas. Rudolf estudou medicina na Universidade de Viena, onde assistiu às últimas aulas dadas por Sigmund Freud, com o qual manteve uma atividade radicalmente crítica. Após se doutorar em 1906, Rudolf combinou a prática de médico clínico com estudos bioquímicos de laboratório. Deste modo, começou a se interessar pela neurologia, realizando importantes investigações sobre a percepção sensorial. Olha de quem nós estamos falando. Finalmente, especializou-se em psiquiatria em 1908 e trabalhou como assistente de Kraepelin, um dos pilares da psicopatologia moderna. Exerceu sua profissão e seu trabalho investigativo nas universidades de Praga e Munique. Em 1908, casou-se com Carola Mertiner, irmã da doutora Lisa Meitner, que estudou com Otto Hahn a fissão nuclear. A senhora Allers era também uma pessoa com profundos interesses intelectuais e espirituais, e sua casa foi o centro de encontros importantes de figuras da cultura da época. Já em 1913, Rudolf Allers era instrutor de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Munique, atividade que foi interrompida em 1914, ao começar a Primeira Guerra Mundial. Durante o conflito bélico, serviu como médico da Armada da Áustria e escreveu sua obra-prima sobre um tema estritamente médico, a cura das feridas de bala. No período pós-guerra, Allers se converteu em discípulo de Alfred Adler, médico e psicólogo vienês, que foi inicialmente um colaborador de Freud, mas que se separou em 1912, devido ao dogmatismo extremo do criador da psicanálise e pansexualismo que se realizava na época. Nas décadas de 1918 a 1938, Allers trabalhou na Escola de Medicina na Universidade de Viena, primeiro no Departamento de Psicologia, da Sensação e Psicologia Médica, e a partir de 1927 no Departamento de Psiquiatria. Em 1925 formou-se dentro da Escola de Adler, um subgrupo, consciente da necessidade de fundamentação filosófica da psicologia e descontente com a pouca abertura de Adler a uma visão antropológica integral, aberta à transcendência, unida a uma perspectiva religiosa na psicoterapia, os pontos de referência do movimento, que alguns chamariam terceira escola de psicoterapia vienense, era o próprio Rudolf Allers e seu amigo Oswald Schwarz. Entre os psicoanalistas, ademais, Allers contava com a amizade também de Paul Schilder. Posteriormente, no ano de 1927, traz uma calorada discussão, correndo a ruptura desse círculo de Adler. Allers abandonou a Associação de Psicologia Individual, criada por Adler, acompanhado de Schwarz e do jovem Viktor Emil Frankl. Olha só como é importante a gente ir construindo esse conhecimento, imergindo na vida e obra de Viktor Frankl. Então nós temos muito caminho a trilhar, muita coisa a estudar, muitas obras maravilhosas a podermos nos aprofundar e ler e ter o privilégio de adquirindo e descobrindo o conhecimento que eles
margearam todo o seu intelecto. Frankl, discípulo de ambos, simpatizante desse grupo, mas sem romper. Com Adler estava Oliver Brashfield, que logo difundiu o adlerismo na Espanha e na América Latina. Consciente da necessidade de aprofundar seus conhecimentos filosóficos, e por sugestão de seu amigo Frei Agostino Gemelli, se mudou para Milão e se doutorou em filosofia na Universidade Católica do Sagrado Coração de Jesus em 1934. Ali aprendeu a filosofia noescolástica, que se ensinava na época, e se afeiçoou ao pensamento de São Tomás de Aquino, autor que antes já tinha lido o Cujo de Ente et Essentia, traduzido ao alemão, como também as obras de Santo Anselmo. Outra influência importante neste ponto de vista filosófico foi a fenomenologia e, em particular, a de quem? Nada mais, nada menos do que Max Scheler, o pai espiritual de Viktor Frankl. Esteve, ademais, com Edith Stein, que frequentou sua casa e estreitou laços de amizade com a família Allers, no interesse de uma relação viva do otimismo com as temáticas do pensamento contemporâneo. Allers traduziu para o inglês um artigo de Santa Carmelita sobre o conhecimento de Deus. E ela, por sua parte, em várias partes de suas obras, recomendou as teorias de Allers no campo caracterológico. Antes que se desencadeasse a Segunda Guerra Mundial, em 1938, o psiquiatra americano Francis Brassenon, que havia conhecido Allers em 1934, o convidou a ensinar na Universidade Católica da América, em Washington, D.C. Convencido finalmente pelo Frei Ignatius Smith, Allers se instalou com sua família nos Estados Unidos e ali começou a dar aulas de psicologia na escola de filosofia daquela universidade. Após ensinar ali, passou a dar aulas na Universidade de Georgetown como professor de filosofia. Daí em diante, Allers deixara a prática da psicoterapia, dedicando seus últimos anos de vida ao estudo e ao ensino da filosofia. Em 1957, a Associação Americana Católica o premia com a medalha Cardeal Spellman Aquinas, em reconhecimento ao seu incansável labor como intelectual católico. Finalmente, Allers deixou esse mundo em 18 de dezembro de 1963. Esse autor escreveu bastante na Universidade de Georgetown e há um fundo dedicado às suas obras, embora, todavia, uma publicação completa de seus escritos ainda não tenha sido feita. Entre seus livros mais importantes encontra-se La Evolución de la Persona Moral, El Error Exitoso, um estudo crítico à psicanálise freudiana, Pedagogia Sexual e outros. Por outro lado, escreveu inumeráveis artigos sobre temas de psicologia e filosofia, em alemão, francês e inglês. Apesar de indiscutível carreira acadêmica e psicoterapêutica de Allers, os estudos dedicados ao seu pensamento são bastante escassos e de caráter geral. Enfim, é maravilhoso você pegar os livros, ler, ver citações e ir atrás dessas fontes, para ver o que Frankl leu, quem Frankl estudou, o que fez, o que trouxe todo o conhecimento e a sabedoria de Viktor Frankl e sua visão de mundo para poder ter construído a sua teoria, o seu legado. Certo de que, tanto quanto eu, vocês sentiram uma inquietação em conhecer um pouco mais de quem foi Rudolf Allers e um pouco mais dessa obra, essa raridade que é a psicologia do caráter. Eu aqui me dou por satisfeito. Desejo a todos uma excelente semana e que possamos nos ver aqui em um próximo vídeo.